Senhoras e senhores, permanece à mesa para a apresentação da palestra Propaganda Eleitoral Internet o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Henrique Neves. Convidamos também a compor a mesa como mediador o senhor superintendente-geral da AMM, Gustavo Persichini, e o senhor prefeito de São Domingos do Prata, Fernando Rola. Inicialmente ouviremos a saudação do senhor superintendente-geral da AMM, Gustavo Persichini. Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor ministro, é uma honra tê-lo aqui conosco neste seminário de tão grande importância, não só em razão do tema, mas também em razão do momento. Como nosso presidente já destacou no início, primeira vez em que teremos eleições municipais com o impacto de uma lei tão polêmica, e polêmica no sentido positivo, de um destaque onde a sociedade clamou, pediu para que mudanças fossem empreendidas e essas mudanças vieram para qualificar o processo eleitoral. Serei extremamente breve nas boas-vindas ao senhor, o que importa aqui é a palestra de Vossa Excelência, todos vieram para ouvi-lo, mas queria destacar um ponto importante para a nossa participação. E como destacado no início, as pessoas receberão na íntegra a cópia dessas palestras, ou a divulgação desse tema, em razão da importância para o processo eleitoral. Bem, senhores, senhoras, imagine um mundo sem corrupção. Imagine um mundo onde as boas práticas de gestão fazem parte do cotidiano da sociedade. Imagine um mundo onde o cidadão é fonte de soluções e não vítima de más gestões. Imagine um mundo onde a máquina pública serve à população e não a explora. Imagine um mundo onde o voto de cada um tem peso e não preço. Se nós formos capazes de imaginar isto, nós somos capazes de fazer isto. É a isto que esse seminário se propõe, é a isso que as instituições e órgãos envolvidos na produção deste seminário também se propõem, porque o propósito inicial da formulação, da programação, era que levássemos informação não só àqueles que concorrem ao processo político, mas também aqueles que fiscalizam, aqueles que são beneficiários desta ação, e, nesse sentido, de maneira lata, ampla, estamos falando necessariamente do cidadão. Seja bem-vindo, senhor ministro. Será uma honra e um prazer ouvi-lo sobre esse tema tão importante, nesse momento tão crucial em termos de eleições municipais. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o presidente da associação, o doutor Ângelo, por essa iniciativa, e o doutor Alexandre, porque ele disse que esse é o último seminário. Eu fiquei até com medo que ele disse que sabia a minha história, achei que ele poderia contar. Então, também já assustei, também sei a sua, né? Se é para ameaçar. E a Escola Judiciária Eleitoral foi um sonho do ministro Salvo de Figueiredo, que se tornou realidade. Porque dentro da função da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral é um órgão do Poder Judiciário, mas ele difere completamente de todos os outros órgãos do Poder Judiciário, cuja principal atividade é a jurisdicional, ou seja, a de julgar, a de resolver problemas entre pessoas, entre o Estado e os cidadãos, ou entre particulares, ou entre empresas. A Justiça Eleitoral é mais do que isso, ela tem essa atividade jurisdicional, ela tem aquela atividade administrativa também que todo tribunal tem, de organizar seu pessoal, sessão de contas, folha de pagamento, mas ela tem uma função maior, que é a função da sua verdadeira existência, que é a administrativa eleitoral. Por que a Justiça Eleitoral foi criada?
porque antes dela, ela foi criada em 1932, as eleições no Brasil chegaram a um ponto em que determinados candidatos foram eleitos sem sequer estar no país. O candidato recebeu um telegrama dizendo: o senhor vai ser candidato à presidência. Estava em Paris. Até ele chegar em Brasília, até ele chegar no Brasil, na época nem existia Brasília, até ele chegar ao Brasil, ele já tinha sido eleito e veio tomar posse. Quer dizer, era esse tipo de campanha eleitoral que nós tínhamos na virada do século XIX. A justiça eleitoral veio para dar fim ao coronelismo, ao voto comprado. E desde 1932, com um hiato criado entre 37 e 45, que ela foi suspensa, mas desde então ela tem tentado fazer isso. E eu acho que, de certa forma, tem conseguido aperfeiçoar o Estado democrático de direito que nós temos no Brasil. Não basta nós escrevermos na Constituição, no artigo 1º, que o Brasil se constitui um Estado democrático de direito. A palavra é muito bonita, mas ele não é um ponto de partida, ele é um ponto de chegada. Diariamente nós temos que adotar medidas, e esses seminários que estão sendo realizados são medidas que contribuem para o Estado democrático brasileiro, porque trazem a democracia, trazem o debate. Eu já até perguntei aqui ao doutor Alexandre, e a orientação que eu tive é de que os senhores podem fazer as perguntas que me interessarem, porque eu posso passar aqui 1 hora e meia falando, não conseguirei porque tem um voo antes, mas poderia falar que temos enfadonhos que não são de seu interesse. Então, se os senhores quiserem adiantar alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à inteira disposição para responder, seja oralmente, seja pergunta escrita, se a pessoa não quiser se identificar. Só, por favor, não perguntem em caso concreto, né? Porque isso, eventualmente, a gente pode ter que vir a se manifestar no futuro. Mas o tema de propaganda eleitoral, e principalmente propaganda eleitoral na internet, é desafiante. Propaganda eleitoral, os senhores que são prefeitos, que são candidatos, os senhores ou já tiveram algum problema com propaganda eleitoral ou terão. Por quê? É uma coisa que hoje em dia virou uma febre. Nós temos que dizer que aconteceu, que foi uma propaganda antecipada, que ocorreu uma propaganda subliminar. Propaganda subliminar, a meu ver, é a primeira coisa que eu gostaria de enfrentar. É um termo, ao meu ver, completamente equivocado. Propaganda subliminar, o que é? Propaganda subliminar é o que está aquém dos limites, o que a pessoa não consegue perceber. Como é que isso foi criado? Na década de 50, nos Estados Unidos, um americano publicitário chamado James Vickery, ele buscou um filme que se chamava Piquenique e resolveu botar 2 projetores ao mesmo tempo numa sala de cinema. Um projetor transmitia o filme, projetava o filme, e o outro jogava uma imagem em milésimos de segundos, dizendo: tome tal refrigerante, coma pipoca. Após 3 semanas, ele fez um estudo de que aquilo havia aumentado o consumo de refrigerante em 40% e o de pipoca em 50%. Por quê? Ele dizia que aquela imagem em fração de milionésimo de segundo, a retina não percebia, por isso subliminar, estava aquém do limite da visão, mas o cérebro captava aquela imagem. Isso virou uma febre nos Estados Unidos, onde todos começaram a imaginar então que teriam métodos da pessoa ser persuadida sem saber que estava sendo persuadida. Isso é subliminar, isso é que se chama propaganda subliminar. A propaganda subliminar, entretanto, não é, assim como qualquer mensagem subliminar, ela não é reconhecida pela comunidade científica mais avançada. Até se tem de que existe a percepção subliminar. Realmente, se eu tenho alguma coisa, eu posso não perceber que eu estou olhando, como os senhores, por exemplo, olharam o vídeo da MM e não perceberam ali coisas que eu olhei para fazer de exemplo aqui. Existiam alguns nomes de candidatos dentro dos nomes dos municípios, se você juntasse as letras. Eu estou mostrando ao tipo de coisa que se pode se chegar numa imaginação de transformar tudo em propaganda. Então, senhores, o subliminar, ao meu ver, já é uma coisa que não existe. Até se chega hoje em dia com estudos, existe a percepção, mas não a persuasão. Da mesma forma que eu vejo uma imagem, tome tal refrigerante, eu não vou automaticamente dali sair e tomar um refrigerante.
O que tem se colocado muito como propaganda subliminar é a propaganda dissimulada. É aquela coisa que a pessoa diz, não, eu não estou fazendo propaganda, mas na realidade o seu intuito é único e exclusivamente fazer propaganda. E qual que é o problema disso? O problema é que a legislação eleitoral estabelece uma data certa para o início da propaganda, dia 5 de julho, a semana que vem. Por que essa data é estabelecida? Por uma questão muito simples. A candidatura, as eleições, elas têm que concorrer e existir dentro de um princípio de igualdade. Quando eu estabeleço uma data certa, todos os candidatos podem, ao mesmo tempo, começar a fazer a propaganda. Todos os candidatos, antes disso, não podem fazer propaganda. Se eu não tenho a data certa, quem tem mais acesso a recursos, quem tem mais acesso a dinheiro, poderá gastar mais e começar a sua propaganda bem mais cedo. Alguns entendem que isso daí poderia ser até um pouco prejudicial, porque quanto mais cedo você expõe o nome, mais cedo você se expõe às críticas, mais tempo você se expõe aos desgastes. Mas isso daí é uma questão que deve ser examinada não pela Justiça Eleitoral, mas pelo Congresso Nacional de estabelecer. O que existe é uma data certa, dia 5 de julho, que, aliás, é a data também para o registro de candidaturas. Eu vou pedir aqui licença, senhores, os senhores que vão registrar candidatos ou que conhecem candidatos, percebam uma coisa, a lei estabelece dia 5 de julho até às 19 horas para o registro da candidatura. É até às 19 horas. Não precisa chegar todo mundo às 19 horas no tribunal. Quer dizer, a gente deixa para o último dia, mas não precisa ficar todo mundo na secretaria com filas e filas de papel querendo fazer o registro. Pode ser até, então pode ser dia 4, pode ser dia 3. Ajudem também a Justiça Eleitoral, porque quanto mais rápido a pessoa se registrar, mais rápido ela obterá o CNPJ, que é a primeira coisa que a pessoa precisa ter para fazer a propaganda eleitoral. Porque para fazer a propaganda eleitoral, isso deve ser examinado, eu vi aqui agora rapidamente o cronograma, na parte de prestação de contas, os senhores verão que eu só posso realizar gastos a partir da obtenção do CNPJ, a partir da abertura de uma conta bancária. Então, se eu for contratar propaganda eleitoral, muitos falam e tentam a tese, não, a gente contrata antes e paga depois. Não, o que a resolução desse ano prevê muito claramente é de que eu só posso contratar gastos de propaganda a partir do momento em que eu tenho CNPJ, do momento que eu tenho conta bancária aberta. E as doações vão entrar nessa conta bancária, seja de onde elas vierem, para poder custear a propaganda eleitoral. No campo da internet é a mesma coisa. A regra estabelece o dia 5 de julho como a data até a qual não se pode fazer propaganda. Então, ou seja, até o dia 6 pode-se ter a propaganda eleitoral. Aliás, a partir do dia 6 de julho é que se pode iniciar a propaganda eleitoral. Internet é uma coisa um pouco complicada, porque como é que funciona? O que é a internet? Os senhores conhecem, os senhores utilizam, quer dizer, eu aqui estou com o celular, com um iPad, tudo ligado na internet ao mesmo tempo. E como é que isso começou? A internet ela começou no desenvolvimento de um projeto militar americano chamado ARPANET, em que os militares tentaram ligar os computadores para a questão de segurança, para os dados não ficarem apenas em um local. Eles obtiveram um grande sucesso, relativo na época, e depois resolveram abrir isso para as instituições, para as universidades. Na hora que botou o mundo acadêmico no meio, virou o que virou, porque o interesse acadêmico é trocar o maior número possível de informações. Então, é um sistema em que existem hoje notícias de que, em determinado momento, tentaram cyber attacks, né, que seriam ataques cibernéticos na internet a determinada nação. Durante uma guerra, os Estados Unidos, maior utilizador da internet, tentou bloquear um país a ter acesso à internet e não conseguiu, porque os caminhos, isso virou uma rede que é praticamente impossível se controlar, se proibir a utilização da internet. Mas também, como todo o meio de comunicação, como todo meio de divulgação de informação, nós temos que ficar atentos para verificar se existem ou não, abusos que estão sendo cometidos. Isso foi o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui, que é a questão do Twitter, porque isso foi muito mal compreendido, principalmente pela imprensa, com todo respeito.
mas foi publicado em diversos jornais que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o uso do Twitter. De jeito nenhum. Não foi isso que aconteceu. Primeiro, não foi uma novidade, não foi uma inovação. Há sempre a regra comum de falar que a Justiça Eleitoral gosta de legislar. Ela não gosta de legislar, ela tem a obrigação de legislar. O Código Eleitoral, a Constituição e o Código Eleitoral determinam, dentro dessa característica administrativa eleitoral que a Justiça Eleitoral tem, ela tem que regular o processo eleitoral, ela tem que regular a relação entre os candidatos, a relação entre os partidos, com a própria Justiça Eleitoral e como se realizam as eleições. É muito simples para a população votar, ela basta ir no dia e digitar seu número. Como é que aquele nome daquela pessoa está dentro daquela urna e existe um número certo de pessoas para votar naquela urna? Isso tudo são situações que a Justiça Eleitoral faz dentro do seu processo eleitoral. Isso não dura, para o eleitor a eleição dura um dia, o processo de votação dura 30 segundos por candidato, é a média. Para a Justiça Eleitoral ela dura 3, 4, 5 anos de preparação prévia, de utilização de estudos, de logística. Eu, quando era só advogado, eu não imaginava o que é o trabalho da Justiça Eleitoral. Depois que eu passei a integrar o Tribunal Superior Eleitoral, é que eu comecei a ver a quantidade de assuntos e detalhes que nós temos que ter em conta. Quantos metros de papel deve ter a bobina da urna eletrônica? Depende do número de candidatos, porque na hora de emitir a zerésima eu tenho uma quantidade, e se eu tiver que imprimir 5, 6 ou 7 vezes, eu tenho que ter papel suficiente ali. Mas isso é um problema que nós estamos falando de 5.500 municípios, só aqui em Minas Gerais, 853, com uma média aí, vamos supor, 20, 30 candidatos por município, por eleição, entre vereadores. Estamos falando aqui só em Minas Gerais, algo em torno aí de 15, 20 mil candidatos. Deve ser mais. São 7.800 eleitos. Para cada eleito, vocês vão botar 5 que queiram ser? Já deu 35, né? Arredonda para 40, quer dizer, a quantidade de gente que às 19 horas do dia 5 vai aparecer no cartório eleitoral ao mesmo tempo. Né? Então, quer dizer, voltando à internet, se tentou regulamentar, a lei eleitoral veio em 2010 e criou uma série de artigos, que é o 57 em diante, e nesse primeiro artigo 57, ele diz exatamente isso, que está no artigo 36. A propaganda só pode começar a partir do dia 6 de julho. Então, no caso do Twitter, o que aconteceu? Não foi uma novidade. Por que não foi uma novidade? Porque que o tribunal decidiu agora, a meu ver, de forma correta, e não poderia dizer de outra forma, porque o que ele decidiu foi um recurso de uma decisão que eu dei em 2010. Então eu tenho que considerar que a decisão do tribunal está correta, porque o que o tribunal fez foi manter uma decisão que eu dei em 2010. E dei essa decisão por quê? Porque a Justiça Eleitoral foi provocada. A Justiça Eleitoral não age, assim como nenhum juiz age por vontade própria. Nós temos o poder de polícia, é lógico, podemos agir, mas numa eleição presidencial é muito difícil que as pessoas que estejam em Brasília, os 14 membros do Tribunal Superior Eleitoral, os 7 titulares e os 7 substitutos, verifiquem o que está acontecendo no Brasil inteiro. Seria praticamente impossível. Então ela age de forma aguardando ser provocada. A partir do momento que há a provocação, como houve no caso do Ministério Público, ela tem que decidir. Eu não posso fugir à jurisdição. A Justiça está para decidir, e tem que decidir rápido. Isso é um outro ponto. A Justiça, além de tudo, o mais importante é que ela decida, e decida rápido. Decidir questões de propaganda eleitoral depois da eleição pode até ter um efeito pedagógico para a próxima eleição, para aquela cuja função do juiz era evitar o desequilíbrio, não terá mais grandes efeitos, a não ser que se considere que houve um grande abuso, e esse abuso, portanto, chega à cassação do mandato do candidato eleito. Muitas vezes, quando se age rápido no processo de propaganda eleitoral, os candidatos, as partes, têm uma noção de como, pelo menos, é a interpretação que o juiz está dando a determinado assunto, e já conduzem a sua própria campanha eleitoral de acordo com essa orientação, para não incidir ou reincidir em penalidades que estão sendo aplicadas pelo juiz eleitoral. Nesse ponto, eu já volto para a ação do Twitter, mas nesse ponto, eu acho que é muito importante aos candidatos, aos vereadores, aos prefeitos,
estabelecerem um contato direto, através dos seus advogados, com os juízes eleitorais, não para pedir favores, a justiça não está para fazer favores, mas para saber e receber orientação de qual o entendimento, qual a jurisprudência, o que dizem as instruções do Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, os candidatos terão muito menos trabalho de ter que contratar o advogado para sua defesa, e a própria Justiça Eleitoral poderá dedicar seu tempo à efetiva realização da sua principal função, que é a realização das eleições. Mas não tem jeito, porque numa campanha eleitoral, normalmente o candidato ele tem duas pessoas ao lado dele, um advogado e um marqueteiro. E o marqueteiro tá, vamos fazer, vamos acontecer, nós vamos ganhar a eleição. E o advogado fala, isso não vai dar certo. O candidato vai ouvir quem? Vai ouvir quem está proativo, que diz que ele vai ganhar. E aí depois vira e joga para o advogado e fala o seguinte, ó, resolve. Só que muitas vezes não tem muita solução, dependendo do que aconteceu. Então, quer dizer, busquem com antecedência a orientação jurídica com os seus advogados. Peçam aos advogados que procurem o judiciário local e estabeleçam um contato, que é lícito. Eu falo isso muitas vezes, não, vai lá para acertar com o juiz. Não é acertar com o juiz, é ter o contato e verificar, excelência, está acontecendo tais fatos assim, a gente pode fazer a campanha assim, o que o senhor acha? Se o juiz sentir que é um caso que ele não pode emitir uma opinião, ele dirá, mas se não, cabe sim à Justiça Eleitoral orientar os candidatos, muitas vezes reunindo eles todos no mesmo momento, para que não se tenha dúvida do princípio da igualdade, e passar uma orientação, falar, senhores, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque eu tive já muitas experiências em eleição quando advogado, que muitas vezes o candidato realmente ele não é culpado do que aconteceu. Há problemas de propaganda colocada em poste ou em área pública, em árvores ou jardins. Eu lembro muitas vezes que eu pegava em campanhas eleitorais que eu trabalhava para determinado candidato, ia a um auditório enorme, muitas vezes galpão, onde era distribuído material de propaganda, e sempre fazia um briefing e falava para os cabos eleitorais, e falava, senhores, isso aqui, por favor, não coloquem propaganda em árvore. Então, os senhores têm agora que se dividir em equipe, tal, e voltar. E, por favor, não coloquem propaganda em árvore. E o pai falava outras coisas, e, por favor, repetia umas 5 ou 6 vezes para não colocar propaganda em árvore. Acabava a reunião, quando você saía, a primeira coisa que tinha era uma propaganda na árvore. E o sujeito falando, o senhor falou tanto de árvore que a gente lembrou. E estamos colocando aqui. Quer dizer, a realidade é isso, porque nós estamos com percepção diferente. Quer dizer, quando a pessoa fala uma coisa e a outra entende a outra, pode acabar no que acaba nessa questão de propaganda. Então, o candidato também tem que tomar cuidado, buscar, junto aos seus cabos eleitorais, que o voluntário ele é sempre bem intencionado. Algumas vezes ele é muito bem intencionado. E intenção demais acaba atrapalhando, porque ele quer porque quer ajudar. Então, vamos tentar, e eu acho que esses seminários são importantes para isso, para que se ponha claro quais são os limites, o que se pode, o que não se pode fazer, para tentar, de certa forma, garantir que o candidato não tenha problemas, a não ser aqueles que o marqueteiro vai criar. Esse não tem ninguém que consegue botar alguma coisa na cabeça dele. Principalmente se o resultado e as pesquisas estiverem ruins. Aí ele fala, bom, agora nós estamos perdidos mesmo, qualquer coisa, agora não tem mais solução. E não é bem assim, quer dizer, sempre tem solução, porque a vida não termina numa eleição. A história política desse país, dos grandes políticos, eles não foram feitas em uma eleição, foram feitas em várias. Muitas vezes uma pessoa não ganhou uma eleição, concorreu, não ganhou, concorreu de novo, não ganhou, e depois ganhou, depois foi reeleito, e depois ainda conseguiu fazer sucessores. Quer dizer, então a história do país mostra que com o tempo as coisas vão se aperfeiçoando. Mas aí, voltando ao fatídico caso do Twitter, que colocaram e proibiu, o Tribunal Superior Eleitoral proíbe a realização do Twitter, de propaganda na internet, no Twitter. Não foi isso, não. O que aconteceu nesse caso foi, a justiça foi provocada com a prova. O candidato, o pré-candidato, a pessoa que seria candidato a vice-presidente, havia postado no seu Twitter um pedido expresso de voto. Quer dizer, conto com você e peço o seu voto no candidato tal, vamos eleger o presidente da República, e assim, uma propaganda que não há questão de se discutir se é subliminal, não, porque é uma propaganda direta, com pedido expresso de voto. E aí o que nós decidimos foi,
O Twitter, a internet, é um meio de informação ou não é um meio de informação? E quem diz que o Twitter é um meio de informação não sou eu, são os donos, são os criadores do Twitter. Em diversas entrevistas dizem, isso é um meio de divulgação. Todo mundo que já trabalhou com o Twitter, que usa o Twitter, que sabe o que é Twitter, sabe que todos os políticos, hoje em dia, os principais, têm o seu Twitter como um assessor de imprensa. Ele escreve aquilo porque a maioria dos jornalistas copia, são seguidores daquela pessoa e, como seguidores daquela pessoa, repercutem a notícia. O que se decidiu foi, é um meio de divulgar informação ou não? Se é um meio de divulgar informação, não importa como, aonde ela foi divulgada. O que importa é a data, é dia 5 de julho. Então, se essa mesma pessoa tivesse subido num carro de som e andado pela rua falando isso, ela seria multada. Se a mesma pessoa tivesse feito um cartaz colado na árvore ou num local lícito, que seja, antes do dia 5 de julho, ela seria multada. Então, o que a Justiça Eleitoral decidiu ali foi único e exclusivamente isso. Houve propaganda antes da data permitida? Houve. Não importa onde. Pode ser no Twitter, pode ser na rua, pode ser onde for, mas houve a propaganda antes. Se houve, tem que ocorrer a multa. A partir do dia 6 de julho, o Twitter deve ser usado constantemente pelos candidatos, não há nenhuma proibição da sua utilização. Pelo contrário, é uma coisa que a maioria dos candidatos não percebem, que é o que está no artigo 57B, que a propaganda eleitoral pode ser feita da seguinte forma: em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço estabelecido no país, em sítio do partido ou por meio de mensagem eletrônica ou por bloco. Nós vamos chegar em cada um desses pontos. A primeira coisa, o candidato não pode ter a sua página na internet e tem, a lei estabelece, comunicar à Justiça Eleitoral. A maioria não comunica, com medo, a Justiça Eleitoral vai ficar de olho em mim. Não, é pelo contrário. A Justiça Eleitoral vai proteger o site, vai proteger a página do candidato, porque a partir do momento que aquela página é identificada como uma página de candidato, uma página de candidatura, ninguém pode alterar o seu conteúdo, a não ser, obviamente, o próprio dono, ou através de uma decisão da Justiça Eleitoral. O próprio provedor de serviços, ele não pode alterar o que está dentro, ele não pode retirar, ele não pode modificar. O candidato passa a ter uma garantia de que a sua propaganda, o seu direito de propaganda está garantido. Agora, se ele não comunica à Justiça Eleitoral e depois vem dizer, eu tinha tal página ou não, ele não cumpriu a regra básica inicial, que seria a comunicação. Essa questão de provedores sempre gera um problema. Quando a gente fala provedor de internet, todo mundo acha que é exatamente a mesma coisa. Não é. Vamos deixar claro e estabelecer os principais tipos de provedor. Quando a gente fala de internet, nós temos provedor de acesso. Que provedor de acesso o que é? É a companhia telefônica que transmite, seja por celular, seja por linha física, os dados do seu computador com os demais computadores que formam a internet. Quer dizer, ele só simplesmente transmite esse dado. Ele não sabe sequer o que está transmitindo. Esse provedor de acesso, prefeito de Justiça Eleitoral, ele não tem responsabilidade nenhuma. Eu não posso imputar a ele nenhuma responsabilidade pelo que está sendo transmitido. Ele pode responder perante a Justiça Comum, Código Consumidor, se o serviço não for bem prestado, se a velocidade não for boa, mas isso é outro problema. Agora, os principais provedores que existem e que são contidos na lei é provedor de informação, provedor de conteúdo e provedor de serviços. São três coisas completamente diferentes, apesar dos três começarem com provedor. Provedor de serviços são as empresas que estão na internet ou que permitem o acesso à internet e a utilização de serviços, de ferramentas. Em linguagem bem simples, são os sites que dão ao internauta, ao usuário, o direito de utilizar um serviço, de utilizar hospedagem, ou seja, eu tenho espaço para colocar minha página, eu tenho que ter esse espaço em algum canto. Em algum meio físico ele tem que ser armazenado para poder ser gerado pela internet. Então, eu quero botar um vídeo na internet, eu vou procurar o provedor de serviços, que é aquele que divulga os vídeos e coloca o meu vídeo ali. Então, são as empresas que operam normalmente dentro da internet e dão e facilitam a realização desses serviços ao usuário. O provedor de conteúdo, o provedor de informação, é uma diferençazinha muito sutil, porque o mesmo pode ser, uma pessoa só pode ser os dois. O provedor de informação é qualquer pessoa que escreva qualquer coisa, que diga qualquer coisa. Quer dizer, ele
é um provedor de uma informação. Se eu tenho essa informação, ela é transmitida. Nesse caso, é lógico que se eu estou falando, eu sou responsável pelo que eu estou falando. Não existe como evitar qualquer responsabilidade. Agora, o provedor de conteúdo é aquela pessoa que, dentro do espaço da internet, escolhe o que deve ser ou não publicado. É o editor, então, vamos assim, numa linguagem bem simples, seria o editor daquele micro espaço. Então, se eu estou falando de um blog, eu tenho o meu blog, e eu ponho lá meu blog com uma série de notícias. Eu estou selecionando quais são as notícias. Eu sou provedor de conteúdo. Eu digo o que deve e o que não deve ocorrer. A responsabilidade decorre dessa minha escolha, do que está ou não permitido de ser veiculado na minha página, no meu blog. Agora tem uma questão um pouquinho mais delicada, que é o seguinte: quando a gente põe aquele campo de comentários, como então eu vou dizer que eu sou responsável porque eu pus a notícia e no comentário é que veio uma ofensa a um candidato, que alguém falou alguma coisa? Aí a regra é muito simples. Você foi efetivamente um provedor de conteúdo? Você escolheu o que constava do seu comentário? Ou você foi um democrata e permitiu que qualquer pessoa escrevesse o que quisesse? Se você permitiu sem nenhum tipo de controle, vai responder quem escreveu aquela pergunta, aquele comentário. Se ao contrário você selecionou, falou esse comentário pode, esse comentário não pode, você exerceu um valor, um juízo. Falou, eu examinei e vi que... Então, muitas vezes, alguns blogs voltados a determinada candidatura, ou pelo menos a determinada ala partidária, vamos chamar assim, eles acabam permitindo diversos comentários, mas desde que os comentários sejam favoráveis ao candidato. Então, eles fazem um controle. Quer dizer, aquele direito de liberdade de expressão, pode falar o que quiser, desde que fale bem de mim. Falar mal aí não pode. Alguns já são mais democráticos e deixam, quem quiser fala o que quiser. A internet, eu acho que ela tem essa vantagem, e no futuro ela vai se transformar. Eu não acredito que tão rapidamente nós venhamos a ter o que todo mundo chama de e-democracy, que seria a ágora eletrônica do povo em si, esse ente único, mas representado pelos cidadãos, estiver na internet resolvendo o problema do Estado. Isso parte por uma série de problemas anteriores, como, por exemplo, identificar o que está acontecendo e quem efetivamente está na internet. Não é? Quer dizer, eu fazer eleição pela internet seria muito bom, seria muito fácil, mas eu quero saber quem é que está do lado do terminal, do eleitor. Se é só o eleitor que está votando, ou se é um candidato com uma cédula de R$50 pendurada ou com uma arma na cabeça do eleitor. Enquanto nós não tivermos essas garantias, por isso que a votação é feita até hoje em urnas, numa cabine indefasável, porque dentro daquela cabine, a pessoa mais pobre do país, como o homem mais rico, tem exatamente o mesmo poder. É o momento em que a democracia é a mais perfeita do mundo. O voto de uma pessoa sem instrução, sem dinheiro, vale exatamente a mesma coisa que o voto de um professor catedrático ou de um multimilionário. Então, porque ali se garante a nenhuma interferência. A internet pode vir a ser utilizada no futuro, mas nós ainda temos que ter cuidado de controlar, de saber como que haverá ou não interferência. Em alguns locais do país, eu acho que se botasse internet seria uma festa. Era tudo que as pessoas queriam, porque até a fila do candidato, bem, não precisava nem usar a eleição. Pelo tamanho da fila, a gente já saberia o resultado. Mas então, voltando à questão dos provedores, por isso que eu acho importante definir esse tipo de provedores, porque no artigo 57b já começa a falar em sítio do candidato com endereço eletrônico e hospedado diretamente em provedor de serviço estabelecido no país, ou seja, a empresa de provedor de serviço que aqui no Brasil atua, seja ela internacional ou não, mas que atua aqui e que eu posso, então, estabelecer e colocar o meu site naquele local. Qual que é a responsabilidade desse provedor de serviço? Esse é um outro tema que tem, em determinados momentos, chegou até achei que ia ter um dissenso muito grande entre as decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do STJ, mas agora o STJ
deu algumas decisões justamente no sentido que o Tribunal Superior Eleitoral já vinha decidindo. O provedor de serviço ele tem sempre duas grandes teses para se livrar da responsabilidade, para tentar refutar a responsabilidade que ele pode ter por alguma coisa que esteja em um site. Ele diz o seguinte: primeiro, em algumas situações, eu recebo uma quantidade de informações tão grande no mundo inteiro, por minuto, que nenhuma máquina, nenhum ser humano seria capaz de verificar cada uma dessas informações para saber se ela é ou não ofensiva ou ilegal e imediatamente dar uma resposta. Do outro, eu não posso exercer o papel do juiz para dizer o que é, o que não é legal. Isso é uma função da Justiça Eleitoral. Essa é a defesa básica dos provedores de serviço. Eu recebo muitas informações, não tenho acesso a todas elas ao mesmo tempo e não posso exercer o papel de decidir o que está certo e o que está errado. Eu já enfrentei essas decisões, esses argumentos em uma decisão no qual eu entendi o seguinte: muito gente, no caso, era um provedor de serviço de vídeo em que ele recebia 6 horas de vídeo por minuto. É impossível, realmente, em um minuto eu teria que ter aí 6 horas de vídeo, são 360 minutos, né, de vídeo por minuto. Eu teria que ter 360 pessoas trabalhando para assistir, e aí dependeria o tamanho dos vídeos, para assistir cada coisa que entrasse ali e verificar se ali tinha algum problema ou não. Então, concordo, realmente o senhor não pode. Mas para isso é que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral previu que o candidato, o partido político, seja quem for, sem a necessidade de ir à Justiça Eleitoral, não é preciso que ele peça isso à Justiça Eleitoral, ele pode notificar qualquer provedor de serviço, e todos eles têm os seus endereços, inclusive eletrônicos, nas suas respectivas páginas da internet, para dar ciência a ele de que tal notícia, de que tal vídeo é um vídeo ofensivo, que é um vídeo que viola a legislação eleitoral. Essa notificação ela não tem efeito vinculante. Não é porque eu recebi a notificação, o provedor de serviço vai tirar da internet aquele vídeo ou não. Mas a partir do momento que ele recebe a notificação, ele não pode mais dizer que ele não sabia da existência. A notificação aí funciona exatamente como no Código Civil. Quando eu quero prevenir uma responsabilidade ou garantir algum direito meu, e sei que alguma coisa uma pessoa está fazendo é contrário ao meu interesse, o que eu faço? Eu notifico a pessoa para dizer: o senhor está fazendo tal coisa não é meu não, né? O senhor está fazendo tal coisa está violando um direito meu. Então a notificação tem essa virtude, essa funcionalidade, esse objetivo de cientificar a existência de uma irregularidade. Se o provedor vai ou não manter, é uma opção dele, é um ato de agir dele. Aí ele diz: mas eu não posso substituir o Estado e decidir o que é ilegal ou não. Apenas porque a lei reservou apenas nos sites que são aqueles comunicados à Justiça Eleitoral. Aí realmente, se tem um site comunicado à Justiça Eleitoral, por força do artigo 57D, não lembro exatamente a letra, só a Justiça Eleitoral que pode mexer naquele site. Mas fora isso, nos sites não comunicados, ele é o primeiro juiz do site. E o é em qualquer situação. Todos os provedores de serviços estabelecem regras de conduta, dizem o que pode e o que não pode ser publicado no seu site. Alguns são amplos e dizem: não, pode aqui é completamente, pode publicar o que quiser. Mas muitas vezes, quando se vai verificar, sabe que no mínimo essa história de democracia na internet, é que tudo pode ser publicado no meu site? Pode, mas na hora que você vai ver lá, pornografia não pode, pedofilia não pode, comércio de escravos não pode, de armas, de drogas não pode, tem uma série de restrições. E o que acontece com esse provedor? O que ele faz? Na hora que ele vê um vídeo que na interpretação dele é um vídeo pornográfico ou é um vídeo de pedofilia, ele retira, porque ele tem medo de amanhã ser acusado de incentivar esse tipo de crime, que para mim é um dos piores que existe na humanidade. Então ele está exercendo sim um papel, porque ele está exercendo uma escolha, ele está exercendo um papel de decidir o que deve ou não deve ser mantido. Durante as campanhas que eu atuei como advogado, a maioria das vezes eu ligava para o advogado
do provedor, ou já vai falar, está acontecendo tal coisa, em 24 horas, 36 horas estava resolvido, sem a necessidade de eu ir à Justiça Eleitoral, de eu ocupar o espaço, o tempo da Justiça Eleitoral, então interessado e preocupado em realizar as eleições, para trazer questões desse tipo de situação. Os senhores vejam, por exemplo, o que traz a Lei 9.504. A possibilidade de um eleitor que tenha recebido um e-mail de um candidato, tenha respondido ao candidato que não quer mais receber e-mail e assim mesmo tem recebido novos e-mails. Ele tem a oportunidade, isso na lei, a lei considera ilegal, e estabelece uma multa de R$100. O eleitor fica até animado, porque R$100, vou ganhar R$100. Não vai ganhar R$100. R$100 é a multa que o candidato vai pagar, ele vai perder R$100, e o que vai acontecer com esses R$100? Vai para... Quem sabe aqui para onde é que vai o dinheiro das multas? Vai para o fundo partidário. E do fundo partidário volta para quem? Para os partidos. Ah, mas o partido que é multado não participa do rateio da multa. Então vamos pegar um partido que tem sido multado em R$10 milhões, esses 10 milhões vai para o fundo partidário, em várias multas, e é distribuído entre todos os partidos. Só que o problema é, se todos são multados, quase sempre, uma coisa anula a outra. A realidade é essa. Então, quer dizer, mas aí os senhores vejam o nível de detalhamento que nós botamos na legislação eleitoral. Se eu tiver um e-mail, na prática isso significa o quê? O eleitor vai receber o e-mail, vai olhar o e-mail e falar, gente, não gostei, não quero que essa pessoa mais escreva. Então ele vai ter que pegar e responder para tal pessoa, por favor, exclua o meu nome. Aí ele recebe um novo e-mail, fala, vou ganhar R$100, não vai. Para ele fazer isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro imprimir a primeira folha, o primeiro e-mail que ele recebeu, imprimir o código-fonte do primeiro e-mail, aquela campus propriedade, vocês acham. Depois imprimir o e-mail que ele mandou. Obviamente ele vai ter que mandar com pedido de aviso de recebimento para ter a prova de que aquele e-mail dele foi entregue. Então já está no quarto e-mail que tem que ser impresso. Depois disso, ele tem que ficar aguardando para ver se o candidato manda de novo. Então ele tem que imprimir mais depois o segundo, o terceiro e-mail que o candidato mandou e mais o código de fonte para mostrar as datas de que aquilo ocorreu depois, para juntar tudo isso, chegar no Ministério Público, entrar para ganhar uma multa, que ele acha que é dele, mas não é dele, de R$100. Não é muito mais fácil ir lá e clicar assim, lixeira, e apagar e ir embora? É muito mais rápido, é muito mais fácil. Nós recebemos diariamente, durante a eleição, não sei como é aqui em Belo Horizonte, mas imagino que seja como qualquer lugar do mundo. A minha caixa de correio não eletrônica, uma caixa de correio física, na hora que eu abro, eu morro de medo de abrir, porque ali sempre tem conta. Então é um lugar perigoso da gente mexer. Dificilmente alguém diz que está pagando alguma coisa ali. Eles só querem cobrar água, luz, telefone. Na hora que você abre, tem uma série de panfletos, de santinhos. É material de propaganda normal, a pessoa entrega. Você não recebe esse papel, que agride a natureza, como dizer, que vai contra os recursos naturais, o gasto de papel desnecessário. Você não recebe isso normalmente durante a campanha toda. Por que não receber um e-mail? Se não quiser, apaga, joga no lixo, clica lá, quarentena, bloqueia o remetente. É muito mais fácil do que tentar regular isso numa legislação, mas a lei está aí. Então, as críticas que eu faço à legislação, eu faço como aqui nessa sede acadêmica, nessa sede de discussão. Como juiz, eu não posso criticar a lei, eu posso declarar inconstitucional se eu achar que ela ofende a Constituição, é uma outra situação. Agora, se a lei é boa ou se ela é ruim, eu não posso dizer. Se ela existe e se a Constituição permita que ela exista, eu como juiz só tenho uma solução, aplicar. Então, enquanto estiver estabelecendo que a internet, a propaganda só pode ocorrer a partir do dia 6 de julho, se ocorrer antes, e se alguém provocar, eu posso ter todas as razões do mundo de achar que a lei não é boa, mas eu não posso deixá-la de aplicar. Agora, isso não quer dizer também, eu falei na inconstitucionalidade, que na internet a gente não tem que separar situações. Uma coisa é aquela realizada pelo candidato, pela pessoa diretamente relacionada e ligada à campanha eleitoral. A outra é a manifestação do eleitor. Não tem como controlar a manifestação de eleitor, Silvio. Não, é impossível controlar. Não é que seja impossível tecnicamente. A maioria das pessoas acha que a internet é um local de anonimato garantido. Até tem algumas formas que complicam um pouco mais a identificação.
Mas qualquer pessoa que entre em qualquer computador, em 48 horas, 72 horas, sem grandes dificuldades, é identificado. Os senhores vejam o que aconteceu com as fotos de um artista de televisão que foram expostas por hackers, quer dizer, por pessoas que são especializadas em driblar caminhos na internet. Apesar de todo esse conhecimento técnico que esses hackers tiveram, em coisa de uma semana, 10 dias, se identificou quem foram as pessoas que colocaram as fotos. Quanto mais, imagine aquela pessoa que sabe só abrir a página e muitas vezes ainda se atrapalha. Essa, com mais certeza, essa em 48 horas a gente sabe quem é. Mas uma coisa fundamental que existe é a liberdade de expressão. Uma democracia só existe com liberdade de expressão. Robert Dahl, um grande professor americano, numa obra que fez, disse o seguinte: a democracia exige que eu tenha o maior número possível de fontes de informação. Se eu permitir que apenas as pessoas que são a favor de determinada situação fale, o eleitor, o cidadão, que é o juiz final do político, que é aquela pessoa que vai às urnas e vai decidir qual proposta deve ser seguida, ele só vai ter informações de um lado. Então, se eu tenho órgãos de imprensa comprometidos ou não, o que em eleição municipal algumas vezes pode acontecer, mas eu tenho uma imprensa, e é lícito que aconteça, vamos deixar claro, jornal não é rádio, não é televisão. Rádio e televisão é permissão pública. O jornal é a garantia constitucional, qualquer pessoa pode editar um jornal. O jornal pode ter opinião favorável ou contrária ao candidato. Ele pode fazer, mas deve fazê-lo de forma clara. É estabelecer no editorial, dizer o seguinte: nós apoiamos o candidato tal. O jornal pode fazer isso, mas desde que faça de forma clara. Outra coisa é a fraude, é a tentativa de a cada dia trazer uma notícia contrária ou mentirosa, ou uma inverdade, e isso vai ser examinado pelo juiz eleitoral. Mas, a partir do momento em que eu tenho essa liberdade nos jornais, eu tenho a mesma liberdade na internet. A internet não depende de concessão, ela não depende de autorização, ela não depende de permissão. Transmissão de dados é outra coisa, mas funcionar ali... E o maior número de fontes de informações que eu tiver ali, melhor será o Estado Democrático de Direito, melhor será para a democracia. O eleitor começará a ter mais informação a favor ou contra, para que ele seja o juiz do seu próprio voto. Anonimato na internet, como eu já disse, é uma coisa que passa pela ideia das pessoas que existe, não existe tanto. Mas por quê? Qual que é a grande diferença? Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão chega a um nível tão grande que lá a Suprema Corte Americana já garantiu que, para que a pessoa não sofra qualquer tipo de repressão ou que possa sequer pensar em ter algum tipo de repressão, essa pessoa pode se refugiar no anonimato ou num pseudônimo. Pseudônimo seria um caso errado até a definição, mas aqui no Brasil, ao contrário, a Constituição estabelece a livre manifestação do pensamento, vírgula, vedado o anonimato. A disposição constitucional veda o anonimato. As pessoas podem falar o que quiser, desde que se identifiquem. Se elas se identificam, podem falar exatamente o que elas quiserem. Essas pessoas, nós temos que separar, como eu já disse, e volto a insistir, porque eu acho que é o ponto mais importante da internet. Candidato, prefeito, vice-prefeito, vereador, seja o cargo que for, ou as pessoas que trabalham na campanha, devem ter, esse sim, uma preocupação da Justiça Eleitoral, se ela for provocada, para examinar se aquilo é ou não uma ofensa à legislação eleitoral. Todos os demais candidatos, todos os demais cidadãos, todas as pessoas, menores de idade ou não, maiores, que escreverem o que quiserem escrever na internet, responderão se cometerem alguma ofensa, se cometerem algum abuso, mas isso responderão aonde? Na justiça comum, no processo que for. Isso não é matéria da Justiça Eleitoral. O que a Justiça Eleitoral deve garantir é a liberdade de expressão, principalmente do cidadão. Então, muitas vezes, o Ministério Público entrava nas eleições de 2010 querendo tirar do ar toda uma página. Isso é uma outra coisa. Se os senhores, ou os advogados dos senhores, resolverem brigar contra determinado blog, eu não posso pedir para tirar todo o site do ar. Eu tenho que identificar o que é que dentro daquilo é proibido, que é ilegal.
Porque senão é a mesma coisa que eu chegar e falar o seguinte: ó, o jornal publicou hoje uma notícia inverídica, então ele não pode circular amanhã, ele não pode circular depois da manhã, vamos fechar o jornal. Eu tenho que identificar exatamente qual que é a coisa que existe e pedir a retirada daquela, porque tem uma diferença também na internet. O jornal, dizia o ministro Nelson Jobim, parodiando, o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã, né? O jornal, as pessoas não guardam o jornal. O jornal a gente lê, geralmente guarda, no dia seguinte vira, guarda sapato, faz alguma coisa. Quando vai fazer churrasco, a massa para acender o fogo. O rádio e a televisão, você olha, pum, vem a imagem, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Já foi dito. Mas você vê aquilo e no dia seguinte a televisão não está, a não ser que ela venha repetir ou que você tenha gravado. A internet não. Você postou uma notícia, ela está lá e fica. Quem quiser acessa hoje, acessa amanhã, acessa depois de amanhã. Então, é uma ofensa que, se existir, estamos falando de atos ilícitos, ela é um ato ilícito constante. Tanto que na hora que nós fomos examinar a questão de direito de resposta no tribunal, eu defini exatamente isso. A lei, ela não estabelece, ela estabelece prazos para exercício de direito de resposta contra ofensa em propaganda eleitoral normal, em horário eleitoral gratuito, em programação normal das emissoras, em rádio, em televisão e em imprensa. Mas na internet ela não fala nada. Por quê? Enquanto aquela notícia estiver lá, aquele ilícito estiver, vai poder ser pedido o direito de resposta, vai poder pedir a retirada. Se ele for espontaneamente retirado antes de eu pedir alguma ação do Estado, aí sim é que eu tenho 3 dias, que seria o limite máximo para reclamar contra aquela situação. Mas isso, eu volto a insistir, o Ministério Público vinha e pedia para tirar tudo. Eu não posso tirar tudo, eu tenho que identificar exatamente e único e exclusivamente o que é ilegal. E aí o princípio da liberdade de expressão tem que ser o mais aberto possível. Eu acho que quando a gente fala em internet, a gente fala principalmente em liberdade de expressão. E essa nós temos que preservar a todo custo, porque sem ela não há democracia. Senhores, alguém mandou alguma pergunta já? Então vamos aqui, porque eu já estou começando a ficar preocupado com o aeroplano. Senhoras e senhores, por gentileza, solicitamos que as perguntas sejam encaminhadas por escrito, identificadas por nome e e-mail, entregue à promotora que se encontra na lateral do auditório. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro, Dr. Henrique Neves, recebe o certificado de participação, agradecimento por estar conosco nesse evento, pelas mãos do senhor prefeito de São Domingos do Prata, Fernando Roland. Aqui, temos aqui com um exemplo mais que concreto. Eu vou tirar o nome, porque aí eu posso falar, mas o que se pergunta? Eu ainda ganhei um certificado, achei que não ia ganhar nada, ainda levei um. Ir à frente aqui. Muito obrigado. Vou pedir a Cristina para fazer um registro com o prefeito. Bom, a primeira pergunta aqui é um caso mais do que concreto, julgado há poucos dias, mas eu vou tentar responder o que é a ideia de que está se perguntando. O que está perguntando basicamente é se teria efeito pedagógico uma multa de propaganda fixada em R$5.000. Senhores, o que nós temos que verificar é o seguinte: são os limites que a legislação impõe. Então o juiz tem que ficar dentro daqueles limites. Para eu sair do mínimo, eu tenho que ter alguma motivação. Eu não posso sair do mínimo porque eu quis. A maioria das vezes isso é que nem processo penal. Quando o tribunal fala, eu vou condenar o fulano acima do mínimo, se ele não justificar, a instância superior vem e fala, ou você sair do mínimo, você tem que ter uma justificativa. Agora, há um grande problema. A maioria das pessoas confundem atos que eventualmente seriam abusivos, ou não estou me referindo a esse caso aqui concreto, porque esse daqui eu acho que é um ato que algumas pessoas acham que aquilo é abusivo, ou vamos dizer que ele seja efetivamente abusivo, que é a utilização do dinheiro público para fazer um ato em favor de determinada candidatura ou não, por exemplo, nós temos que enfrentar isso pelo campo da propaganda. Vale a pena traçar um processo pelo campo da propaganda, ou nós temos que verificar exatamente o que aconteceu, se é um caso de abuso, se é um caso de uso de dinheiro público, de malversação de dinheiro público. E aí as consequências são muito mais graves. A Justiça estabelece a multa no patamar que estabelece porque é isso que ele é pedido.
Entram com uma representação dizendo, é propaganda. Agora, volto a uma coisa que disse até para um repórter aqui antes. Quem efetivamente está fazendo a propaganda? É o candidato que se dirige a uma aldeia indígena e fala para 20 índios e coloca um cartaz na árvore? Ou são todos os jornais que no dia seguinte noticiam que aquele candidato foi àquela aldeia indígena e colocou um cartaz na árvore cometendo crime ambiental? E estampam isso em todos os jornais do país e estampam isso nos principais noticiários. Quem deu notícia da candidatura? Foi a imprensa. Muitas vezes o candidato pensa nisso, fala assim, eu vou fazer um ato pequenininho, porque a imprensa adora dizer que as pessoas erraram, que as pessoas cometeram uma irregularidade. Mas se eu errei, eu não fiz nada demais, eu falei com 10 pessoas, o máximo que o juiz vai me dar é uma multa de 5 mil. Só que o jornalista vai ficar, nossa, peguei o cara, ele cometeu um ilícito. Na hora que ele cometeu um ilícito, ele põe no jornal o meu nome, ele põe no jornal dizendo que eu sou candidato, ele diz que eu vou chegar nas eleições e que cometi esse ilícito. Aí o eleitor vai ler e vai assim, coitado, foi lá uma coisa boa, chegou na árvore lá, não sei, 3 por 1, não sei o que e tal. Mas ele ganhou 2 páginas de jornal. Então, quer dizer, a imprensa tem que pensar um pouco também no papel que ela exerce em relação a isso. Vamos a outra aqui. Deixa eu ler antes, porque se eu começar lendo... Tem um blog, coitado. Que já informa a minha atuação como vereador. Posso continuar atualizando? Posso... A lei, no artigo 36, o que dá é o seguinte, a questão dos vereadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais, a lei no artigo 36A estabelece que ele pode manter a sua atuação, mas desde que não peça o pedido de voto. A interpretação, entretanto, tende sempre, o judiciário tem essa mania de tentar interpretar as coisas como efetivamente elas foram pensadas por quem a realizou. Quer dizer, em outras palavras, não tem bobo nenhum dos dois lados. Se tentar enganar e utilizar de uma forma que não é simplesmente para divulgar o seu ato de governo, mas tentar fazer uma propaganda, a Justiça Eleitoral também perceberá isso. Aí o doutor Olivar está chegando ali, vai perceber isso com certeza. Facebook. Posso um bate-papo de um amigo e perguntar, posso falar com o candidato e pedir apoio? Não tem a menor dúvida. Facebook, Orkut, Twitter, qualquer coisa a partir de 6 de julho, os candidatos podem fazer propaganda eleitoral. A população em geral, o cidadão, no caso aqui a pessoa acha que é candidato, então ele só pode se manifestar a partir do dia 6 de julho. Agora, antes de 6 de julho, eu não tenho dúvida que está todo mundo falando o que for pelo Twitter e é a liberdade de expressão de cada um. Mensagem de apoio oferecendo voto para determinar candidato via e-mail, celular, pode? Mandar e-mail, pode. É campanha normal, quer dizer, eu posso realizar a campanha do jeito que for. Foi realizada a convenção partidária, sou candidato, então a prefeito, posso inaugurar obras depois dessa data? Pode, só vai ser cassado só, mas... Isso é uma vez... Isso é a mesma coisa que eu ouvi uma vez, eu fui numa palestra, que é um grande cozinheiro que fazia um prato famoso, e uma menina da plateia levantou e falou, posso botar ketchup? O cara falou, pode. Vai ficar uma porcaria, mas pode. O poder pode fazer as coisas, só que no dia seguinte vai ser cassado, gente, pelo amor de Deus. Inauguração de obra pública é uma das coisas previstas como conduta vedada pelo artigo 73, 74 e 77 da Lei 9.504. Por quê? Nessas inaugurações, ninguém está inaugurando, alguém está fazendo festa com dinheiro público para tentar beneficiar e promover o detentor do poder. Isso é utilização de dinheiro público. Res pública, coisa pública. Vamos tentar respeitar isso. A coisa mais importante que eu acho que pode deixar de mensagem ao gestor é que coisa pública é uma coisa e coisa privada é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misturem, privado e público não devem ser modificados, não devem ser confundidos. As exibições na TV, ultimamente, de programas de partidos políticos, contendo imagem, texto sobre a realização de governos municipais, pode ser caracterizado propaganda subliminar ou dissimulada. Propaganda subliminar, eu acho que não existe. Essa é uma questão muito importante, porque a propaganda partidária, os partidos têm, por definição constitucional, acesso aos meios de comunicação social. A rádio e a televisão está no artigo 17 da Constituição. Então, eles têm esse acesso garantido pela Constituição. Esse acesso é feito semestralmente, com exceção do semestre onde se realiza as eleições. Se ele tem esse acesso, os partidos políticos fizeram uma lei.
a 9.096, que regula próprios partidos políticos, que regula como deve ser a propaganda partidária, que não é a propaganda eleitoral. Nessa lei eles falaram, não pode aparecer candidato, não pode pedir voto, não posso realizar propaganda política no horário de propaganda partidária. Ao meu ver, propaganda eleitoral é um tipo de propaganda política, assim como é a partidária. Deveria ser permitido tudo. Mas a lei, o Congresso diz o seguinte, não pode ter, porque se ele tiver, o candidato vai perder nas eleições, o partido perde o direito de transmissão no semestre seguinte. Não só isso acontece, toda vez que entram com uma representação, porque a propaganda partidária foi utilizada como meio de propaganda pessoal, essa representação pede, normalmente, hoje em dia, a perda do programa no ano seguinte, que é a sanção que vem pela Lei 9.504, pela 9.096, aliás, e também a sanção de multa por propaganda antecipada, que foi aplicada inúmeras vezes na eleição presidencial a todos os candidatos. Eu acho que nenhum deles escapou, a maioria tinha esse tipo de sanção. Ninguém, entretanto, apesar dos avisos do ministro Marco Aurélio, que por mais de uma vez enfrentou esse tema, levou a questão sobre o ângulo do abuso do poder político, sobre o ângulo do uso indevido de meio de comunicação social. Então, os candidatos e os partidos que fazem isso, primeiro, eles respondem no âmbito de perder o programa no semestre seguinte. Respondem também pela multa de propaganda antecipada. Até hoje, o tribunal ainda não se enfrentou se isso pode ou não caracterizar abuso, mas quem sabe, se a coisa não for muito excessiva, isso pode vir a ocorrer. Senhores, eu acho que não tem mais nenhuma e na realidade tem mais uma? Eu acredito que o horário do senhor está bem em cima, não tem algumas outras. Não, mas aí eu vou deixar, doutor Ivar, que eu vi aqui que outros palestrantes com muito mais habilidade que eu viram à tarde, aí os senhores perguntam todos o que eles acham e o que eles acharem, com certeza deve ser o certo. Eu vou agradecer mais uma vez a honrosa oportunidade de estar aqui em Belo Horizonte, ao doutor Alexandre, a todos os presentes. Muito obrigado e espero que essas eleições transcorram da forma mais tranquila e mais possível e mais legítima possível. Eu volto ao grande tema que eu não quero entrar porque é matéria de outras. Todo mundo só fala de lei de ficha limpa. Gente, a lei de ficha limpa foi aprovada por 388 votos na Câmara dos Deputados. Na realidade foi 387 a 1. Esse 1 imediatamente disse que votou errado, que não tinha percebido que era contra. Não é verdade. Até procura na internet, o que vocês acham? No Congresso foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foi sancionada sem nenhum veto. Foi ao Supremo Tribunal Federal que, no primeiro momento, apenas disse: essa lei não pode ser aplicada para este ano por conta da previsão do artigo 16 da Constituição. Ela não aplicou em 2010, única e exclusivamente porque não poderia ser para o próprio ano, a lei editada no ano, servir para aquelas eleições. Para 2012, não tem a menor dúvida que ela vai existir. E os partidos políticos, a unanimidade dos partidos políticos apoia a lei de ficha limpa. Todos eles vão à televisão e falam. Então, que esses partidos políticos sejam verdadeiramente o primeiro filtro e façam o que estão prometendo desde a edição da lei. Escolham candidatos que não incidam em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade, que não foi a Justiça Eleitoral que criou. Foram eles que estabeleceram. O Congresso Nacional, de forma unânime, disse: tais pessoas não podem ser candidatas, não podem ser candidatas. Se os partidos políticos que detêm o poder legislativo, que detêm o poder de editar as normas, estabeleceram, que eles respeitem exatamente o que eles estabeleceram. Muito obrigado, senhores. Nossos agradecimentos ao excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Henrique Neves, por participar conosco no Seminário Mineiro de Estudos Eleitorais. Agradecemos também a presença do senhor prefeito de São Domingos do Prata, Fernando Rola, por estar conosco neste evento, e daremos continuidade às apresentações. Informamos ainda que todas as perguntas que não forem respondidas durante o tempo do debate serão posteriormente encaminhadas por e-mail. Então, por gentileza, durante todo o evento, as perguntas direcionadas aos palestrantes devem ser por escrito, identificadas por e-mail. Não sendo possível a resposta durante o tempo de debate, serão posteriormente encaminhadas.